Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu sumi um pouco do canal, um pouco não, né? Muito. Mas se vocês acompanharam meu último vlog, lá eu falei que eu tô fazendo a prova do AB. Eu estava, né? Foi nesse domingo passado, dia 18. Eu tinha feito a primeira fase em julho e agora foi a segunda fase. E assim, gente, por que eu sumi? Porque eu tive que estudar muito, eu passei as minhas férias inteiras estudando para a primeira fase, né, que foi em julho. E agora eu tive um mês pra poder... Eu fiz direito do trabalho. Eu não sei assim se vai adiantar muito eu ficar falando com vocês, porque quem não faz direito talvez não vai entender muito bem. Mas assim, eu vou falar por cima de um jeito mais básico, pra ver se vocês entendem. Porque eu quero explicar pra vocês o que eu tô passando, sabe? Eu escolhi direito do trabalho e a gente tem que, na nossa prova, na segunda fase, a gente tem que fazer uma peça que é tipo assim, o cliente chega, te procura com algum problema e você tem que resolver o problema do cliente, é tipo assim. E tem que resolver 8 questões, 4 questões de A e B abertas. A prova inteira é só questão aberta assim e essa peça. E assim, eu fiz no 8º período, como eu falei pra vocês, fiz a primeira fase do 8º pro 9º período. E no 9º período que eu fui ter processo do trabalho. Então assim, eu cheguei muito boiando, sabe? Eu não sabia nada, eu não sabia nem o básico. Tipo assim, e aí, o que eu faço? Eu nunca tive o processo, eu só tive o direito material. O direito material, a gente fala que Ai, gente, é muito difícil explicar. Mas o direito material é o direito, assim, que a pessoa tem, sabe? Mas eu não sabia colocar isso em prática, por exemplo, numa peça. Então eu tive, assim, um mês pra poder aprender, além do básico, tudo, assim, que eu consegui ver, assim, de peça, de questão, de coisa, assim, realmente de processo que eu nunca tinha tido. E foi a minha prova domingo. Eu estudei 2 peças, eram várias peças diferentes, mas assim, eu sabia que eu não ia conseguir aprender tudo, sabe? Ai, gente, não quero começar a chorar. Mas eu sabia que eu não ia conseguir aprender tudo pra poder fazer a prova, porque como eu nunca tinha visto, caía, além das coisas básicas, assim, poderia cair uma coisa que nunca tinha caído antes. Eu escolhi 2 peças, eu pensei assim, olha, que é a reclamação e a contestação, que é 2 peças básicas assim, e fui na fé que ia cair uma dessas peças, e caiu, gente. Chegou domingo, eu fiz, e primeiro eu tinha achado que eu tinha ido bem, assim, quando eu vi que era uma reclamação, pelo menos era uma peça que eu sabia, porque se tivesse caído uma peça que eu não sabia, eu ia assinar a prova e ir embora, sabe? Mas quando eu vi que era uma que eu sabia, eu falei, nossa Deus, muito obrigada, e eu fazia oração o tempo todo, e agradecia muito por Deus ter me ajudado, assim, né? Eu pedi tanto pra Ele, e eu fiz a peça, depois eu fui fazer as questões e saí de lá. Primeiro a peça, a gente tem 5 horas pra fazer a prova. 3 horas eu tava fazendo a peça, assim, ainda não tinha escrito nada. Eu tava só fazendo o esqueleto, que a gente fala, no rascunho, né? E o moço virou e falou assim, olha, já são 3 horas. Nossa, aí eu quis morrer, porque a prova acabava às 6, né? E eu ainda tava assim, não tinha nem começado a escrever nada. Aí eu já comecei a correr, fui escrevendo um monte de coisa e tal, e depois parti pras questões. E tinha questão que eu sabia, assim, que tava na cara, sabe? Eu pensei, nossa, eu estudei isso, eu sei e tal. E tinha questão, assim, que o negócio tava lá na minha cara e eu não conseguia enxergar, não sei porquê. Eu saí da prova e depois pensei, gente, como que eu não sabia isso? Sendo que o trem tava lá na minha cara, sabe? Era só eu olhar e eu não sei porquê. Porque a gente pode fazer consulta, né? No meu caso, que fiz direito do trabalho, é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Aí a gente pode olhar lá as leis e tal. E tipo assim, tava lá, sabe? E eu não sei porquê, eu fiquei cega, eu não olhei. Eu saí da prova e fui ver a correção ao vivo que os professores fazem depois e vi que eu deixei de colocar muita coisa na peça, tinha muita pegadinha, assim, não foi uma peça difícil, mas tinha muita coisa que eles colocaram assim pra poder enganar a gente, sabe? E eu vi que eu tinha certeza que eu fiz assim de questão, eu acertei total e teve 3 questões que eu errei, tipo assim, A, B e A, tipo assim.
que eu errei. Uma foi de bobagem, que igual eu falei pra vocês, eu tinha o trem lá e eu não vi. E as outras duas foi porque realmente eu não sabia. E assim, gente, eu comecei a fazer conta e tal, e porque saiu o gabarito preliminar, assim, que é mais ou menos o que você deveria ter colocado. E pelas minhas contas, eu vou ficar em média com 5,60, 5,65, e eu precisava de 6 pra poder passar, sabe? Eu já fiquei tão triste com isso. Eu já chorei demais. No dia que eu saí da prova, assim, eu não chorei, porque eu acho que eu ainda tava meio... Não sei, eu não tava... Não tinha caído a ficha, sabe? Que tudo já tinha passado, porque eu tava vivendo só isso. Eu larguei a faculdade, não tava indo mais na faculdade. Eu deixei de fazer muita coisa, deixei de sair. E pra poder ficar estudando, perdi as minhas férias, sabe? Eu sou muito assim, eu sou muito 880. Eu me dedico demais. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou me dedicar 100% pra aquilo. Eu não consigo fazer as coisas pela metade, sabe? Então, pra mim, assim, igual na primeira fase, eu sabia que talvez eu não ia passar, porque tinha muita matéria, assim, que eu nem tinha visto. Mas eu fiz, assim, eu estudei e tal, e eu consegui passar. E agora, na segunda fase, era bem mais complicado. E, assim, eu dei o meu máximo. Claro que não foi, assim, o que eu precisava, porque... O que eu precisava mesmo, eu ainda não tinha nem aprendido na faculdade. Tudo que eu aprendi foi sozinha. E aqui em casa, sabe, ninguém faz pressão em mim. Tipo assim, ah, você devia ter passado, você isso, você aquilo. Pelo contrário, os meus pais falam, Letícia, você não sabe de nada, você aprendeu tudo sozinha. Se você chegou perto de passar, assim, e não conseguiu e tal, você já é vitoriosa, sabe? Começa a falar essas coisas pra mim. Mas isso não entra na minha cabeça, sabe? Eu já fiquei tão nervosa, já me deu vontade de sair quebrando as coisas tudo aqui do meu quarto. Às vezes eu acordo à noite, assim, e fico pensando, eu começo a chorar por causa disso. Me dá vontade de pegar as coisas, gente, de verdade, sério. Eu fico olhando assim, dá vontade de começar a quebrar tudo. Eu tenho meu armário de espelho, o meu guarda-roupa, eu fico imaginando assim, eu arrebentando ele num soco, sabe? É a coisa mais esquisita. Aí eu parei e fiz oração, sabe? Eu perguntei, Deus, se você me deu a oportunidade de ter caído alguma coisa que eu te pedi tanto, por que você me cegou? Porque eu acho assim que realmente, gente, eu fiquei cega. Era coisa que eu sabia, era coisa que eu tinha capacidade de passar e eu não sei porque eu fiz bobeira, sabe? E eu comecei a ficar muito nervosa, comecei a ficar muito estressada, eu comecei a ter medo, sabe? Gente, será que eu vou entrar em depressão de ficar remoendo isso? Porque, gente, de verdade, eu não consigo mais dormir. Eu deito, assim, eu fico, ponho o telefone pra despertar. Por exemplo, eu deito 1 hora depois do almoço pra começar a estudar. E eu fico acordada desde a hora que eu coloquei o telefone pra despertar até a hora que ele desperta, sabe? Eu não consigo dormir mais, eu não consigo mais ficar de boa, assim, igual eu ficava antes. E isso tá me agoniando muito, sabe? É muito ruim você ficar sempre agoniado, esperando alguma coisa. Assim, eu acho que eu não passei, igual eu falei pra vocês, eu acho que eu vou ter chegado perto de passar, mas que eu não passei. Mas no fundo, sabe? Quando você tem esperança, pensa assim, gente, será que se uma pessoa boa corrigir minha prova, se às vezes olhar assim com outros olhos o que eu escrevi, sabe? Se eu não sei... Eu queria tanto passar, sabe? Porque eu dediquei tanto pra isso, eu larguei vocês. É uma coisa que eu amo fazer, é gravar vídeo. Eu gostava muito de andar de bicicleta com a minha mãe, eu parei de andar também. Eu parei de sair, assim, e assim, gente, eu fiquei tão irritada. Eu comecei a tratar todo mundo mal, eu comecei a afastar de todo mundo, sabe? A única coisa que eu queria fazer era ficar sozinha e estudar. Então, assim, essa prova, essa pressão toda me fez muito mal. Eu não sei se é porque eu não sou maduro bastante ainda. Eu quis fazer isso muito cedo, igual na minha sala tem gente que não fez nem a primeira fase ainda, sabe? E eu não sei se eu atropelei demais as coisas, eu não sei o que Deus quer me ensinar com isso, porque eu quero acabar a faculdade, quero prestar concurso público. O meu pensamento agora é prestar pra Polícia Federal, sabe? Eu quero ser escrivã. E assim, gente, claro que eu não vou passar de primeira, assim, nenhum concurso que eu fizer. Concurso é uma coisa muito concorrida, eu ainda vou viver muito isso na minha vida, né? Porque se foi isso, assim, que eu escolhi, que eu determinei pra mim, eu não sei se isso é uma forma de Deus me mostrar o que ainda pode estar por vir, sabe? Na minha vida. Mas assim, eu tô muito chateada. Muita gente veio me perguntar da prova, muita gente me desejou boa sorte na prova. Vocês me perguntaram quando que eu ia voltar.
Mas assim, eu não tô bem, sabe? Eu não tem como, gente, eu não consigo fingir. Só isso aqui que eu mostro pra vocês. Se eu tô feliz, eu falo, eu faço brincadeira. Agora, se eu não tô, eu não dou conta de chegar aqui e falar uma coisa que não tá acontecendo, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não quero também abandonar vocês, mas agora, como eu falei pra vocês, eu tinha deixado a faculdade totalmente de lado e eu tô tendo prova. E eu não sei nem o que os professores estão falando, de verdade, eu não sei nada. Então eu tô tendo que estudar correndo para as coisas que eu tenho que fazer agora, prova, trabalho. E é só essa semana e semana que vem, mas eu vou fazer sim os vídeos pra vocês. Eu preciso tirar um pouco isso da cabeça, né? O resultado final vai sair dia 11 e depois eu posso fazer um recurso. Por exemplo, se eu cheguei perto de passar, mas não passei, eu posso fazer um recurso e pode ser que exista a possibilidade deles aceitarem um recurso e me dar mais uma nota assim pra eu passar, sabe? Então eu queria muito pedir pra vocês também pra orarem pra Deus junto comigo, pra que, se for a vontade dele, que eu passe, sabe? E que eu fico feliz de novo, né, gente? Pra poder gravar vídeo, pra poder ensinar coisas legais pra vocês, coisas diferentes. Eu já tenho muitas ideias, eu comprei algumas coisas aqui super diferentes, assim, umas dicas muito legais que eu já tá tudo anotadinho pra poder gravar vídeo pra vocês. E eu só espero que tudo isso passe logo e acabe logo. Eu vim dar essa posição assim pra vocês, pra não aparecer do nada, né? E até porque eu queria conversar, sabe? Eu queria escutar um apoio, assim, sabe? Sabe quando você tá carente, você tá triste, assim? Então por isso que eu quis vir fazer esse vídeo. Mas os próximos vídeos eu já vou estar feliz, se Deus quiser. E vou ensinar muitas coisas legais pra vocês, tá? Então é isso, gente. Isso foi só uma explicação, foi só um desabafo, assim. E eu queria pedir pra vocês pra orarem por mim, de verdade. Até os próximos vídeos. Um super beijo. Tchau.